Agora a gente vai falar de usina nuclear. Agora todo mundo presta atenção, gosta porque tem tragédia envolvida, se tem tragédia, presta, né? Sei lá, Cidade Alerta tá aí faz não sei quantos anos na televisão, a lógica deve funcionar. Uma usina nuclear, ela funciona, ela aquece a água usando o decaimento de elementos radioativos. No caso da usina nuclear é o urânio, tá? Então, o que acontece com um elemento radioativo? Por que é decair, né? Um átomo, ele tem os elétrons e tem o núcleo lá, né? O hidrogênio, por exemplo, ele tem um próton no núcleo, um elétron e um nêutron. É o menor átomo que a gente tem. Só que a gente tem átomos maiores. Do chumbo para frente, mais ou menos, acho que tem mais um ainda estável. A gente tem os elementos radioativos. Então, o que acontece? Chega um momento que o núcleo começa a ficar tão grande, mas tão grande para as proporções atômicas, que não dá conta de segurar todo mundo que tá nele bonitinho. E aí o núcleo começa a jogar uma galera fora para ver se fica estável. Então, pra você ter noção, enquanto um hidrogênio tem um próton no núcleo, o urânio tem 92. É um átomo enorme e tem maiores, tá? Então, imagina que você foi no supermercado com a sua mãe ou no shopping e ela te deu um monte de sacola para segurar. Um monte. E aí chega um momento do caminho em que você não aguenta mais segurar todas as sacolas, você não tem mais força para isso. Então você começa a catar e soltar algumas, porque não dá mais conta. É basicamente a mesma coisa. O núcleo ficou muito grande e aí ele começa a jogar material fora, tá? Isso é um elemento radioativo. E quando ele joga coisa fora, ele libera calor, tá? A energia nuclear, ela é uma das energias mais eficientes e limpas existentes, tá? Porque ela não tem e porque você precisa de uma quantidade de material radioativo minúscula para conseguir fazer energia, tá? 10 gramas de urânio equivalem à queima de 1.200 quilos de carvão. Então, assim, você precisa de muito pouco para gerar muita energia. Lembrando, não sei se eu falei, porque eu tenho amnésia, ela é não renovável porque as fontes de energia nuclear, elas não são infinitas, tá? Só que, como ela precisa de muito pouquinho para funcionar, tipo, você pensa 10 gramas, né? Você tem isso aí por milhões e milhões de anos disponível para se usar, né? Diferente do carvão que você tem gasto, você consome muito. Bom, então aqui a gente vai ver um esqueminha de um reator nuclear, tá? Então, o reator, ele fica banhado com água que, por sua vez, se torna vapor e movimenta a turbina. As barras de controle controlam o decaimento do urânio para que ele não ocorra muito rapidamente. Então, é assim, na figura aqui não dá para ver, né? Você tem que ter uma proteção de concreto, tá? É concreto e aço. Guarda essa informação porque ela vai ser importante. E aí, dentro do reator, então, tem as barras de controle que impedem que a reação nuclear ocorra toda de uma vez. Você não tem como controlar uma reação nuclear espontaneamente, tá? Se você bota o urânio lá para decair, ele vai cair todo de uma vez, ele vai soltar todas as sacolinhas do núcleo de uma vez. Quando você coloca as barras de controle, ocorrem algumas reações que dão uma moderada nesse material radioativo e aí controla a reação. Então, você consegue fazer com que ele gere mais calor, menos calor, controla a estabilidade, inclusive, do reator, tá? Problemas de uma usina nuclear. A primeira coisa que vocês têm que saber é a usina nuclear, ela é segura, tá? O que acontece? Na verdade, a energia nuclear em si, ela foi muito demonizada por conta do acidente de Chernobyl, principalmente, e das bombas atômicas, tá? Apesar dos processos das bombas atômicas e das usinas serem diferentes. Nas bombas atômicas, a gente tem fusão nuclear. A gente quer que o átomo libere a maior quantidade de energia na maior possibilidade possível de uma vez. Na usina, a gente tem a fissão nuclear, tá? São processos diferentes. Então, por conta disso, a energia nuclear ela foi muito mal falada por ambientalistas, porque, de fato, a radioatividade ela é muito perigosa se ela não for bem controlada. Isso é fato, ninguém discorda disso.
Então, como é que foi o acidente de Chernobyl, tá? Em 26 de abril de 1986, eu assisti a série e eu sou péssima em datas. O reator 4 de Chernobyl explodiu durante a noite. Explodiu. Aí você vai falar pra mim, ó, tá vendo? É perigoso, explodiu. Calma, não é bem assim, tá? Durante essa explosão, a galera ali de Pripyat, que era onde ficava, era a cidade ao redor de Chernobyl, ela foi bastante afetada. E a nuvem de radiação, depois de uns dias, ela conseguiu detectar ela até nos Estados Unidos. A nuvem de radiação a radiação que foi parar no ar e o vento espalhou, tá? Aí disso, o governo soviético, na época, né, porque era da União Soviética, ele atribui só 31 mortes diretas do acidente. A ONU atribui 50, tá? E são 4 mil em média, indiretos. O que é indireto? São pessoas que sofreram doses de radiação muito grande, elas receberam, só que elas não morreram, mas elas sofreram algum tipo de problema por conta disso. Então, assim, a mulher, por exemplo, a gente já tem todos os óvulos prontos, né, de quando a gente nasce. Então, se a gente é exposta à radiação, esses óvulos sofrem mutação e a gente vai poder ter crianças com alguns problemas genéticos. Ou mesmo natimortas, tá? É mais comum a criança nascer com condições, assim, impossíveis de manter a vida. Um outro problema é câncer de tireoide. A tireoide, né, aqui, ela é muito suscetível à radiação. E aí aumenta muito o número de câncer de tireoide. Não sei se existe, assim, alguma dados, assim, bem acurados sobre isso, tá? Por que Chernobyl explodiu, tá? Bom, Chernobyl explodiu porque, para começo de conversa, ele tinha falhas que elas não deveriam nem existir quando foi posto em funcionamento. A União Soviética, ela tinha um plano de energia nuclear muito forte, porque ela tinha um segundo interesse. Isso aconteceu quando a gente estava no meio da Guerra Fria, então a produção de bomba atômica estava completamente descontrolada. E a usina nuclear, ela gera um pouco de resíduo nuclear que você pode enriquecer, é um processo que você faz, e gerar bomba atômica. Tanto é que até hoje a ONU fica de olho em quem tem usina nuclear para ver se não está desviando material nuclear para fazer bomba. Então era muito interessante para a Rússia fazer usinas porque ela queria construir bomba. Ponto. E essas usinas, elas eram criadas de maneira desenfreada. As usinas nucleares russas, né, soviéticas, elas usavam um tipo específico de reator que eles não usavam. Normalmente a água é usada como moderador também, tá? Então é assim: se você tira a água do reator, ele para de funcionar e acabou. O reator RBMK, que são as usinas soviéticas, eles funcionavam de outra forma, eles usavam grafite para moderar. Então, e não usavam a água para nada. O que aconteceu? Foi feito um teste durante uma madrugada. Já começa que não era a equipe que deveria ter feito o teste, então a galera não estava habilitada. E era um teste de segurança. E na verdade, quando você para pra ver, era para corrigir uma falha que nem deveria existir. A usina não deveria ter sido posta em funcionamento com uma falha dessas. Que era uma coisa assim: se parasse, se acontecesse alguma interrupção lá de energia por algum motivo, se os motores, para continuar resfriando o núcleo e ele não derreter, conseguiriam ativar a tempo. Então, assim, eles subestimaram as leituras do reator, tá? Então, o que aparece lá, eles não levavam a sério, eles não levaram a sério a gravidade do problema. A usina tinha falhas. Um outro problema: lembra quando eu falei lá no começo, ó, tem uma proteção de aço concreto? As usinas soviéticas, elas não tinham isso. Então, o que aconteceu? A hora que esse reator explodiu, por não ter essa contenção de aço, o teto abriu e jogou material radioativo para a atmosfera inteira. Isso jamais poderia ter acontecido. Jamais. Mas foi falha também de projeto. E Chernobyl, os reatores RBMK, na verdade, eles eram o Titanic da Rússia. Os caras achavam que esse reator não tinha como explodir, mas explodiu. Porque ele chegou num ponto que ele aqueceu tanto, mas tanto, que ele derreteu. E aí entrou água que virou uma panela de pressão e explodiu.
Eles acreditavam, eles não conseguiam explicar logo no começo do acidente como é que o negócio tinha explodido, porque na cabeça deles não dava para explodir, mas é que o acidente foi tão absurdo que derreteu o núcleo, tá? Por conta do calor gerado pela radiação. Só que, né, tudo isso foi falha humana. Levou um tempo para a União Soviética admitir que isso, né, que tinha acontecido, por conta, né, de toda a circunstância geopolítica da época, por conta da Guerra Fria. E depois disso, aí as outras usinas da União Soviética, elas foram devidamente arrumadas, tá? Tanto que, na verdade, se eu não me engano, ficou, acho que o ano passado foi desativado a última usina desse tipo na Rússia. Ficou muito tempo as outras usinas funcionando sem ter nenhum tipo de percalço. Em geral, o problema de Chernobyl foi negligência humana, falha em estrutura, falha no projeto e falha de operação. A pessoa foi muito irresponsável na hora de manejar o negócio. Pripyat, né, e na ocasião Pripyat e as cidades vizinhas, elas precisaram ser evacuadas. E foi, tipo assim, levou 36 horas para evacuar, então demorou muito. Porque, na verdade, quando aconteceu o acidente, eles pegaram um contador, um medidor de radiação, e aí o medidor ia até, eu não lembro qual que era a medida, era até X. Aí eles olharam pro medidor e falaram assim, tá bem, ó, tá X, tá alterado, mas tá de boa. Mas é tipo você andar com um carro a 300 km por hora e o velocímetro só ia até 100. Não quer dizer que você tá andando a 100. Quer dizer que o máximo que ele consegue é medir até 100. Então, e aí, tipo assim, eles tentaram minimizar pra mídia o que tinha acontecido. Basicamente era o Estado tentando acobertar as coisas, como faz sempre, né? Parece uma pandemia que a gente tá vivendo, não é mesmo? Então levou 36 horas para tirar a galera da cidade. Pripyat está inabitável pelos próximos 20 mil anos, porque tudo está contaminado. Precisou lavar tudo, lavar as casas, lavar a folhagem, era um bagulho muito louco, assim, para tentar descontaminar ao máximo, mas ainda assim ela é inabitável por 20 mil anos. Você pode visitar Chernobyl, tá? Só que tem um tempo que você pode ficar lá, acho que são 2 horas mais ou menos, que é o máximo, porque uma parte da radiação já decaiu. Só que, né, ainda assim, se for para você ficar continuamente lá, é perigoso. Tem algumas famílias que insistem. Fukushima foi outro acidente nuclear, esse bem mais recente, e ele aconteceu no Japão em 2011, tá? A usina foi atingida por um tsunami, e esse tsunami, ele invadiu os reatores, até aí ok, porque o reator parou de funcionar, só que ele invadiu os geradores. E aí o calor que ainda estava lá dentro, e esses geradores, eles eram responsáveis por resfriar o reator. E aí o calor que ainda estava lá dentro do reator, né, mesmo com ele desligado, sem funcionar, fez com que o negócio derretesse e vazasse material radioativo pro ar, tá? Pro mar, desculpa, teve uma explosão, tá? Mais uma vez foi falha técnica, depois de algumas vistorias, foi constatado que dava para ter sido evitado, sabe? Não foram feitas contenções adequadas, as pessoas envolvidas também foram processadas, porque foi falha, entendeu? Não é algo tipo assim, as questões das usinas nucleares, elas são as mesmas de qualquer outra usina. O problema não é o processo em si, não é o urânio em si. O problema é quem faz o projeto, tá? Fukushima, ela não teve vítimas diretas, tipo, da explosão da usina, tá? E mesmo quando a gente para pra pensar Chernobyl, vamos pensar na contagem da ONU, que são 50. É pouco. O problema são os impactos ambientais. Pensa, por exemplo, em Brumadinho e Mariana, que é um desastre envolvendo barragem de rejeito, tá? Que pode acontecer com uma mina de carvão. Você tem muito mais morte, tá? Mais uma vez por negligência. O problema é sempre a negligência. Só que, entende? Do ponto de vista, né? A usina nuclear, ela é segura. Ela é segura. Os maiores acidentes que a gente tem não se comparam com outros acidentes que a gente tem envolvendo extração de fontes de energia ou qualquer outra coisa, tá? Quais são os impactos ambientais de uma usina nuclear? Durante o funcionamento da usina, ela gera resíduo radioativo e se esse resíduo não for bem acondicionado, isso pode gerar problema no meio ambiente, tá? Mas não se tem, assim,
informações de desastres envolvendo resíduo de usina, tá? Não se tem. Outro impacto ambiental relacionado, então, a usinas nucleares é que para você extrair urânio, né, que é usado como combustível no reator, você tem que fazer mineração, e aí isso acaba jogando gases responsáveis pelo efeito estufa na atmosfera, né? Então esse é um outro impacto. Mas de todas, ela é uma das mais limpas e mais eficientes, ok? Se ficou alguma dúvida, vocês deixam aí nos comentários. E agora é o próximo e último vídeo sobre as usinas que faltaram.